Livro de Isaías, capítulo 40. Consolo para o povo de Deus. Consolai, consolai o meu povo, diz vosso Deus. Falai agradavelmente a Jerusalém e gritai-lhe que sua contenda há terminado de forma favorável, que a iniquidade dela está perdoada, porque ela tem recebido da mão do Senhor o dobro por todos os seus pecados. A voz daquele que clama no deserto: preparai vós o caminho do Senhor, fazei reta no deserto uma estrada para nosso Deus. Todo vale será elevado, e todo monte e colina será rebaixada, e o torto será feito reto, e os lugares ásperos planos. E a glória do Senhor será revelada, e toda a carne a verá juntamente, porque a boca do Senhor tem falado isto. A voz disse: clama. E ele disse: o que devo eu clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua formosura é como a flor do campo. A erva seca, a flor murcha, pois o Espírito do Senhor sopra sobre ela. Certamente o povo é erva. A erva seca, a flor murcha, mas a palavra do nosso Deus permanecerá para sempre. Ó Sião, que traz boas novas, sobe tu em direção ao alto monte. Ó Jerusalém, que traz boas novas, ergue tua voz com força, ergue-a, não estejas atemorizada. Dize para as cidades de Judá: eis vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com forte mão, e seu braço governará por ele. Eis que seu galardão está com ele, e sua obra o precede. Ele alimentará seu rebanho como um pastor. Ele ajuntará os cordeiros com seu braço, e os carregará em seu colo, e conduzirá gentilmente aquelas que estão com cria. Quem tem medido as águas na concha de sua mão, e repartido o céu em porções com a palma da mão, e incluído o pó da terra em uma medida, e pesado os montes e as colinas em balanças? Quem tem dirigido o Espírito do Senhor, ou, sendo seu conselheiro, o tem ensinado? Com quem tomou ele conselho, e quem o instruiu e o ensinou na vereda do juízo, e o ensinou conhecimento e mostrou a ele o caminho de entendimento? Eis que as nações são como uma gota de um balde, e são consideradas como o pó fino da balança. Eis que ele ergue as ilhas como uma coisa muito pequena. E o Líbano não é suficiente para queimar, nem os animais daquele lugar suficientes para uma oferta queimada. Todas as nações perante ele são como nada, e para ele elas são consideradas menos do que nada e vaidade. A quem então vós ireis comparar Deus? A que semelhança ireis compará-lo? O trabalhador funde uma imagem esculpida, e o ourives a reveste com ouro e molda cadeias de prata. Aquele que é tão empobrecido que não tem oblação, escolhe uma árvore que não irá apodrecer. Ele busca para si um trabalhador com destreza para preparar uma imagem esculpida que não terá movimento. Não tendes vós conhecido? Não tendes vós ouvido? Não vos tem sido contado desde o início? Não tendes vós compreendido desde as fundações da terra? Ele é o que se assenta sobre o círculo da terra, e os habitantes desta são como locustas, que distende os céus como uma cortina e os estende como uma tenda para habitar nela, que reduz os príncipes a nada. Ele torna os juízes da terra como sem valor. Sim, eles não serão plantados. Sim, eles não serão semeados. Sim, seu tronco não se enraizará na terra, e ele também soprará sobre eles, e eles murcharão, e o furacão os removerá como restolho. Diz o Santo:
A quem então vós me comparareis, ou será igual a mim? Erguei vossos olhos para o alto e observai quem criou estas coisas, que faz surgir seu exército pelo número. Ele as chama todas pelos nomes, pela grandeza de seu poder, porque ele é forte em poder, nenhuma deixa de apresentar-se. Por que tu dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel? Meu caminho está escondido do Senhor, e meu juízo está omitido do meu Deus? Tu não tens conhecido? Tu não tens ouvido que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não desfalece, nem está cansado? Não há quem perscrute seu entendimento. Ele dá poder ao desfalecido, e para aqueles que não têm nenhum vigor, ele aumenta a força. Até os jovens irão desfalecer e estarão cansados, e os homens jovens cairão completamente. Porém, aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Eles se elevarão com asas como águias. Eles correrão e não estarão cansados. E eles caminharão e não desfalecerão. Isaías capítulo 41. Deus suscita o Redentor. Mantenham silêncio diante de mim, ó ilhas, e deixem os povos renovarem sua força. Deixem-se aproximarem, então deixem que eles falem. Deixem-nos aproximar juntamente para julgamento. Quem suscitou o justo homem proveniente do leste, chamou-o a andar nos seus passos, deu as nações perante ele e fê-lo governar sobre reis. Ele os deu como pó para sua espada e como restolho impelido para o seu arco. Ele os perseguiu e passou em segurança, pelo caminho que ele não tinha percorrido com seus pés. Quem tem forjado e feito isto, chamando as gerações desde o início? Eu, o Senhor, o primeiro e com o último, eu sou Ele. As ilhas viram isto e temeram. Os confins da terra tiveram medo, aproximaram-se e vieram. Eles ajudaram cada um ao seu vizinho, e cada um disse a seu irmão: seja valente. Então o carpinteiro encorajou o ourives, e o que uniformiza com o martelo ao que golpeou a bigorna, dizendo: isto está pronto para a solda. E ele a fixou com pregos de forma que não se mova. Porém tu, Israel, és meu servo, Jacó a quem eu tenho escolhido, a semente de Abraão, meu amigo. Tu, a quem eu tenho tomado desde os confins da terra, e te chamado dentre os principais homens daquele lugar, e disse a ti: tu és meu servo. Eu tenho te escolhido e não te rejeitarei. Não temas tu, porque eu estou contigo. Não estejas aterrorizado, porque eu sou teu Deus. Eu te fortalecerei, sim, eu te ajudarei. Sim, eu te susterei com a mão direita da minha justiça. Eis que todos eles que estavam enfurecidos contra ti serão envergonhados e confundidos. Eles serão como nada, e aqueles que lutam contra ti perecerão. Tu os buscarás e não os encontrarás. Aqueles que lutaram contigo, aqueles que guerreiam contra ti serão como nada, e como coisa nenhuma. Porque eu, o Senhor teu Deus, segurarei tua mão direita, dizendo-te: não temas, eu te ajudarei. Não temas, tu, verme Jacó, e vós, homens de Israel. Eu te ajudarei, diz o Senhor e teu Redentor, o Santo de Israel. Eis que eu farei de ti um novo e afiado instrumento de debulha, tendo dentes. Tu debulharás os montes e os rebaixarás,
e tornarás as colinas como palha dos cereais. E tu os joeirarás, e o vento os arrebatará, e o furacão os espalhará. E tu regozijar-te-ás no Senhor, e gloriarás no Santo de Israel. Quando o pobre necessitado buscar água, e não houver nenhuma, e a sua língua falhar por sede, eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Eu abrirei rios nos lugares altos e fontes no meio dos vales. Eu tornarei o deserto um reservatório de água e a terra seca fontes de água. Eu plantarei no deserto o cedro, a árvore de acácia e a murta e a oliveira. Eu disporei juntamente no deserto o cipreste e o pinheiro e o bucho, para que eles possam ver e saibam e ponderem a respeito e entendam juntamente que a mão do Senhor tem feito isto, e o Santo de Israel o tem criado. Apresentai vossa causa, diz o Senhor, produzi vossas fortes razões, diz o Rei de Jacó. Deixem-nos produzi-las e mostrem-nos o que irá acontecer. Deixem mostrar as coisas anteriores, o que elas são, que nós possamos ponderar a respeito delas e possamos saber o ponto final delas. Ou declarem-nos coisas que virão. Mostrai as coisas que virão, a fim de que possamos saber que vós sois deuses. Sim, façam bem ou façam mal, para que nós possamos estar atônitos e observemos este feito juntamente. Eis que vós nada sois, e vosso trabalho nulo. Uma abominação é aquele que vos escolhe. Eu tenho suscitado um proveniente do norte, e ele virá. Desde o nascer do sol, ele invocará meu nome, e ele esmagará príncipes como alguém sobre o pilão, e como o oleiro pisa o barro. Quem tem declarado desde o início para que possamos saber, e antigamente para que nós possamos dizer, ele é justo? Sim, não há ninguém que mostre. Sim, não há ninguém que declare. Sim, não há ninguém que ouça vossas palavras. O primeiro dirá para Sião, observai, observai essas coisas. E eu darei para Jerusalém um que traz boas novas. Porque eu observei e não havia nenhum homem, exatamente entre eles, e não havia nenhum conselheiro que, quando perguntei por eles, pudesse responder uma palavra. Eis que eles são todos vaidade, suas obras são nada, suas imagens fundidas são vento e confusão. Isaías capítulo 42. O servo escolhido do Senhor. Eis aqui meu servo, a quem eu sustenho, meu eleito em quem minha alma se deleita. Eu tenho posto meu espírito sobre ele. Ele irá produzir justiça para os gentios. Ele não clamará, nem erguerá, nem fará sua voz ser ouvida na rua. Uma cana esmagada ele não quebrará, e o pavio que fumega ele não apagará. Ele produzirá justiça conforme a verdade. Ele não falhará, nem será desencorajado até que ele tenha colocado justiça na terra, e as ilhas aguardarão sua lei. Portanto, diz Deus, o Senhor, ele que criou os céus e os estendeu, ele que alargou a terra e o que dela procede, ele que dá fôlego ao povo sobre a terra e espírito para aqueles que caminham nela. Eu, o Senhor, tenho te chamado em justiça e irei segurar tua mão, e a ti manterei, e te darei por um pacto do povo, para uma luz dos gentios, para abrir os olhos cegos, para tirar os prisioneiros da prisão e aqueles que se assentam na escuridão, para fora do cárcere.
Eu sou o Senhor. Este é meu nome e minha glória eu não darei a outro, nem meu louvor às imagens esculpidas. Eis que as coisas primeiras já se realizaram, e novas coisas eu declaro. Antes que elas surjam, eu vos falo sobre elas. Cantai ao Senhor uma nova canção, e seu louvor desde a extremidade da terra. Vós que desceis ao mar, e todos que estão nele, as ilhas e os habitantes delas. Deixem o deserto e as cidades deste lugar erguerem suas vozes, as aldeias nas quais Quedar habita. Deixem os habitantes da rocha cantar, deixe-os gritar desde o cume dos montes. Deixe-os dar glória ao Senhor e declarar seu louvor nas ilhas. O Senhor sairá como um poderoso homem, ele provocará inveja como um homem de guerra. Ele bradará, sim, rugirá. Ele prevalecerá contra seus inimigos. Eu tenho há muito tempo mantido minha paz. Eu tenho estado em silêncio e me contido. Agora gritarei como uma mulher com dores de parto. Eu irei destruir e devorar de uma vez. Eu tornarei desertos montes e colinas, e secarei todas as suas pastagens. E eu tornarei os rios em ilhas, e eu secarei os reservatórios. E eu trarei o cego por um caminho que eles não conheciam. Eu os guiarei em veredas que eles não têm conhecido. Eu tornarei escuridão em luz perante eles, e coisas tortuosas retas. Estas coisas farei eu a eles, e não os abandonarei. Eles retrocederão, eles serão grandemente envergonhados, aqueles que confiam em imagens esculpidas, que dizem às imagens fundidas: vós sois nossos deuses. Ouvi, vós surdos, e olhai, vós cegos, para que possais ver. Quem é cego, exceto meu servo? Ou surdo, como meu mensageiro que eu envio? Quem é cego como ele, que é perfeito, e cego como o servo do Senhor? Vendo muitas coisas, porém tu não observas. Abrindo os ouvidos, porém ele não ouve. O Senhor está bastante satisfeito por seu amor à justiça. Ele engrandecerá a lei e a fará ser honrada. Porém este é um povo despojado e saqueado. Eles estão, todos eles, capturados em covas, e eles estão escondidos em cárceres. Eles são por presa, e ninguém liberta, por um despojo, e ninguém diz: trazei de volta. Quem dentre vós dará ouvido a isto? Quem escutará e ouvirá no tempo vindouro? Quem deu Jacó por um despojo e Israel aos ladrões? Não foi o Senhor, aquele contra quem nós temos pecado? Porque eles não caminhariam em seus caminhos, nem seriam obedientes à sua lei. Portanto, ele tem derramado sobre ele a fúria de sua ira e a força da batalha. E isto o tem incendiado em todas as direções ao seu redor, ainda que ele não saiba. E isto o queimou. Contudo, ele não coloca isto ao coração. Livro dos Salmos, número 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ao mestre de canto dos filhos de Corá, em voz de soprano, cântico. Deus é o nosso refúgio e força, um socorro bem presente na tribulação. Portanto, não temeremos, ainda que a terra seja removida, e ainda que os montes sejam transportados para o meio do mar, ainda que suas águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se sacudam com o seu inchar. Selá. Há um rio, seus córregos alegrarão a cidade de Deus,
o lugar santo dos tabernáculos do Altíssimo. Deus está no meio dela, ela não será abalada. Deus a ajudará, e isto bem cedo. Os pagãos enraiveceram-se, os reinos foram movidos. Ele proferiu sua voz, a terra derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Selá. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações ele causou na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele quebra o arco e corta a lança pela metade. Ele queima a carruagem no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os pagãos, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos é conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Selá.